uma dúvida, a gente foi lá fazer mais ou menos um percurso, e aí veio uma dúvida, por exemplo, você a linha sua é para marcar onde foi feito o aterro. Só que digamos que o aterro foi feito, tipo assim, você não poderia, ainda que fosse a marca de um verdadeiro, passar dentro de um prédio, que a gente passar dentro da casa. Então essa linha também teve que se adaptar a essa construção atual. Fantástico sua observação. Primeiro, o limite verdadeiro, o limite real, a gente não tem dados nem de mapa, nem de fotografia, porque a ocupação começou em 1500. Né? Então, é uma série de transformações assim, que foram acontecendo anos, décadas a décadas, séculos a séculos, em que a gente não tem documento, não tem registro. Eu fui no arquivo público, consegui os mapas antigos, o mais antigo foi do século XVIII, assim, meados do século XVIII, 1700, né? É século XIX que tem mais dados, assim. Então, todo esse limite que eu estipulei ali, ele não é exato, ele nem pretendeu ser. Assim. E como ele não estava pretendendo ser exato, só queria dizer, mas com certeza ali na Jerônimo Monteiro, por exemplo, o limite ia passar em cima daquelas casas. Ele era um pouco mais além da rua, assim, porque o aterro foi o aterro da rua e o das casas, a parte onde abriga as casas. Foi especulação imobiliária da época. Então, como fala de especulação imobiliária, de desenvolvimento urbano, é justamente agrupamento de casas, de espaços de moradia. E ia ser muito complexo, e aí ia entrar em termos de privacidade, por exemplo. Tem calçadas que são do dono da loja, sabia? Então, para mim passar, a maioria são da prefeitura, mas tem lugares onde é do dono da loja. Se eu fosse pedir autorização para essa galera toda, eu não ia executar o trabalho. Então, uma maneira de tornar execuível foi justamente esse tipo e para atingir o público, né? O público das pessoas que caminhavam. O Teatro Carlos Gomes, por exemplo, a minha linha passou em frente, o Caminho das Águas era ali. Com certeza ele pegava atrás do Teatro Carlos Gomes, mas como eu estava delimitando um espaço assim, de circulação para a Bienal também, o Caminho das Águas ele era um espaço de circulação, então se eu passasse por cima da casa ia ficar muito difícil as pessoas terem acesso, e eu ia ter que... Foi até um vacilo, talvez eu devo até corrigir esse erro, mas eu não tinha dados específicos, e pelo mapeamento que eu fiz, passou ali, eu achei ótimo. Seria muito maravilhoso passar em cima de um prédio, né? Subir. Não, isso é delícia. Ia dar uma série de problemas técnicos, assim, que esse tempo vocês resolver. Mas foi o que a gente falou assim, seria difícil você conseguir, por exemplo, passar dentro da casa, se fosse o caso, dentro da loja, e você esconderia a arte também. Em algumas partes ela era... Ia torná-la privada. Outra coisa que a gente queria trabalhar um pouco é que essa linha tem muito a ver com a memória. E aí é uma coisa mais ampla, mas se você chegou a pensar um pouco dessa coisa da memória experienciada, da memória experimentada pelas pessoas que viveram ali naquele período, pelos pescadores, e essa memória provocada, que foi a memória da linha. Quais são os limites de cada uma, né? É maravilhoso. Sim, eu cheguei a fazer, perguntar para algumas pessoas. Todas elas diziam, não, aqui, aí contava, acabava, que a memória ficava muito pessoal, que contava assim, tinha não sei o que, um amigo e tal. São pessoas muito gentis, assim. Tem até uma senhora que me fez o favor de contar algumas coisas, tia de um amigo que faleceu recentemente. As pessoas estão no limiar da existência terrena. E todas elas contou muitos casos, assim, que no momento não me pareceu tão... Eu estava muito mais objetivamente atrás de um dado específico de limite, eu tinha um prazo, assim, e esse coisa de prazo tira um pouco da poesia daquilo. Mas foi muito construtivo. Todas as pessoas contribuíram com o seu saber, assim. Tem um senhor que tem um barzinho lá perto da igreja do Rosário, assim, e esse senhor, foi fabuloso, assim. Ele me contou a história do rio, e esse rio hoje ele está debaixo da Rua 7. O que fizeram? Manilharam o rio. Tem um rio manilhado debaixo da Rua 7, sabe? Então foi esse tipo de construção que acabou, e eu achei totalmente pertinente saber desse rio, saber da memória, por exemplo, saber das espécies que tinham ali naquele mangue, das aves, das árvores. Isso é muito construtivo.
Assim, por isso que eu fui na galera de oceanografia, na galera de biologia, e tem todo um estudo, né? Assim, e a memória provocada pelo caminho das águas é justamente para essa geração. Eu sou de Minas Gerais, nasci em Minas Gerais, moro lá em Viana e sempre passei ali, todo dia passando ali em Vitória. E em momento nenhum, isso me pareceu ter acontecido, assim, sabe? Para a nossa geração, por exemplo, parece que sempre foi assim. Se a gente não tiver um olhar antropológico diante de todas as coisas do mundo e não ter a força de investigar, que é o grande lance do jornalismo, que é o grande lance das artes plásticas, da antropologia, da história, sabe? São coisas que são fundamentais para o homem, assim, para o saber, assim, não só para áreas específicas. Então, eu pensando nisso, na minha geração, pensando na geração futura, assim, que eu não sei se vai ter o prazer de ver, mas como ela já foi executada, o Caminho das Águas, é um dado que tem, né, que está arquivado. Então isso pode ser possível para as pessoas futuras. Então tem várias pessoas de 40, 50 anos também que não viveram necessariamente o aterro ali da Jerônimo Monteiro, que é muito antigo. Assim, década de 50 aconteceu muito mais coisas, 60, foi na época do êxodo rural do Espírito Santo. Mas tipo assim, quem tem 30 anos não viu isso.